Olá, todo mundo! Começando mais uma live da Banca Tatuí. 4h20 é sempre, às segundas e quintas, é sempre hora de conversar com algum artista, algum editor que participa da Banca Tatuí. E hoje nós vamos conversar com Ale Calco, uma microeditora de uma pessoa só. Ela vai nos contar sobre mais uma live, como organizar um fluxo de produção, estamos com tempo livre mesmo, posso não fazer nada, e ela já mandou aqui o convite, deixa eu... Tá aí, tá aceito, veio o aceite, já firmei, Ale Calco daqui a pouquinho tá aparecendo, opa, e aí, Ale, tudo bem? Oiê, tudo bom? Como vocês Tudo estão? ótimo, Eu muito preparei bem, um muito... show de luzes aqui, meio Alok, ó. Depois da... Uau, Tem até um show de luzes, é tudo que eu, como uma editora independente, consegui providenciar de especial para vocês hoje. incrível, já tá assim com um nível de produção muito alto, viu? Ó, Impressionante. Vai ser difícil não olhar para o seu show de luz enquanto isso. A gente se via eu tanto, né, tentei Ale, ler, com feiras e tudo, agora tá difícil. Ah, tá o que mais... difícil mesmo pertinho aqui, a gente não consegue, É, né? De vez em quando a gente se vê nas reposições, mas tá difícil agora sem feira, sem as coisas, né? é verdade, dona Ale. Enquanto você prepara aí seu show de luzes, deixa eu só lembrar as pessoas que estão nos assistindo ao vivo ou na versão gravada, que esta live faz parte do Tatuí em Casa, né? Então, tem live toda segunda, toda quinta, nem sempre com show de luzes, né? Mas sempre que possível, sim. Segundas e quintas, às 4h20, aqui no Instagram da Banca Tatuí. Também tem uma série de descontos na Banca Tatuí virtual, bancatatuí.com.br. E temos também brindes. E temos um anúncio de um brinde especial para o Tatuí em Casa, dona Alecal. Que segredinho você vem a nos revelar, então, hein? O segredinho do brinde das próximas compras da Banca Tatuí online é essa incrível publicação vintage, Alicalco Vintage, da época que eu ainda assinava como Alessandra, que as Oh, minhas ilustrações eram colagens e não desenhos, então isso aqui é tipo 2002, então é 18 anos, já pode dirigir, votar e beber. Então, nas compras que as pessoas fizerem acima de R$ 80, né? é isso aí. Elas ganham esse brinde. De preferência, se vocês puderem incluir nesse carrinho algum zine meu, eu agradeço, assim, sabe? Tipo, mas de Pô, qualquer forma, vocês já vão estar levando a Alecalco de qualquer maneira. e opção não falta, né? Porque a Alecalco, a gente estava aqui procurando, olhando a sua prateleira aqui, dona Alecalco. Tem bastante coisa, né? Sua produção é vasta, né? É vasta e diversificada, tem para todo mundo, para todos os gostos. É impressionante, é impressionante. E deve estar faltando coisa ainda aqui. Bom, é Não, disso e que a tem gente coisa vai. que tá saindo, né? Ah, que está esgotando? Você fala? Não, tá esgotando e tem coisa nova aí para sair. Ah, opa, o que que tem para sair, hein, dona Lecal? Conta pra gente. Novidades, temos muitas Você novidades aqui. você A gente pode revelar? tem Posso. A gente tem essa série que você está mostrando agora dos pôsteres, que são das coisas do meu pai, que eu fiz. Essa série de pôsteres, ela é sobre a memória afetiva dos objetos, assim, que são as coisas. Eu perdi meu pai tem 2 anos e um jeito de eu trabalhar o luto para mim foi tentar contar um pouco dessa história do que ele representava para mim. Então, eu comecei falando dessa coisa das coisas que ficam, que é essa série de pôsteres. Eu estou trabalhando um zine, que é a primeira vez que eu convido pessoas para participar de zines meus. Para quem não sabe, como o João falou, eu sou uma microeditora de uma pessoa só, né? Então, isso quer dizer o quê? Basicamente, que eu escrevo, eu ilustro, eu publico, e toda a produção da minha microeditora é minha, assim, a criação minha vem dessa cabeça que vos fala.
E já várias pessoas me procuram que querem que eu publique alguma coisa delas, só que eu não tenho, eu já tenho uma produção muito grande minha, que eu não consigo dar vazão para fazer as coisas dos outros. Mas essa história do luto, eu acho que ela pegou para mim de um jeito que, assim, eu acho que eu falo quando eu vou fazer do meu trabalho, ele é bem autobiográfico, né? Por mais que eu tenha um senso de humor meio escrachado, ou algumas coisas são muito fofas, todo o meu material de trabalho para produção do Zine são questões minhas que eu tento resolver de alguma maneira. E eu acho que por muito tempo eu tive essa briga dentro de mim, tipo, porque eu tinha uma necessidade imensa de produzir, ao mesmo tempo eu só falaria de mim, né, só ficava falando de mim, e eu ficava meio no questionamento do quanto isso seria interessante para as pessoas, mas eu acho que eu cheguei à conclusão depois falando com algumas pessoas que passam na banca, pessoas que param para conversar com a gente, que eu traduzo às vezes os sentimentos e questões e dramas das pessoas que elas se identificam, não que eu tenha que eu vá trazer uma solução para elas, mas que eu faço com que elas se identifiquem numa coisa que às vezes elas nem têm palavras para dizer, assim. E esse trabalho do meu pai, eu acho que ele me mostrou muito isso, assim, inclusive quando eu estava na Miolos, eu acho que umas 2 ou 3 horas de feira, eu fiquei conversando com pessoas que tinham perdido o pai e que tinham essa relação com os objetos e que se emocionaram muito com o trabalho, porque de alguma maneira elas também se reconheciam ali em coisas que elas não conseguiam dizer. E eu tive 2 pessoas, conversando também com várias amigas, algumas amigas que perderam o pai recentemente, e 2 delas foi que eu convidei para escrever e participar, que é a Nelly Furtado, que é a do Zebra, e a Letícia Marques, que trabalha com a Bebel na Mandacaru, que elas também perderam o pai recentemente e tinham essa relação de proximidade com o pai, então eu convidei elas para escrever alguma coisa e eu estou ilustrando as coisas dos pais delas também, assim. Então é um livro que vai sair no formato do Orbital. Você pediu textos livres assim para elas ou você deu assim uma espécie de pauta, tamanho de texto, não ficção, ficção, poesia? Eu não pautei, a conversa veio, assim, porque o que elas me falaram, eu me identifiquei tanto, que eu falei, que eu pedi para usar do jeito que elas tinham me contado a história, quando a gente conversou, eu falei para elas, eu fiquei meio assim, achei delicado pedir, mas eu falei, olha, eu estou fazendo isso e vocês topam escrever, me contar, pode ser isso mesmo que você me falou, mas me escreve de um jeito aí. E a Danélia é muito bonita, porque tem a história do sapato do pai, porque ela foi lá e o sapato do pai ainda estava. Então, assim, é bem emocionante. Eu acho que até embargo agora falando que vai dar 2 anos agora e eu tô mexendo nessas coisas aí. Então eu acho que ficou acho que fez sentido chamar alguém para participar dessa vez, porque o luto é uma coisa que cada um sente de um jeito, mas no fundo ele é tão igual, e aí quando você encontra a empatia de alguém que entende o que você está falando, eu acho que bate mais, assim. É a primeira vez que isso aconteceu comigo, então eu acho que ter essa divisão e trazer mais pessoas para falar também não é uma coisa que acho que fazia sentido dar essa abertura. Não, e até isso acho que conecta com o que você estava falando antes, ao expressar questões pessoais, você acaba traduzindo o sentimento de uma série de outras pessoas, na verdade, né? Por mais que não seja 100% igual, quando a gente tem esse tipo de pico sentimental, né, que o luto traz e tudo mais, as pessoas se sentem muito sozinhas, né, muito solitárias. Parece que é uma coisa é difícil de falar, de se expressar, e ainda mais no mundo que todo mundo está correndo. Parece que é difícil pedir para alguém, pô, você pode me ouvir, né? Parece que é muito indelicado, enfim. Então, quando você coloca essas questões autobiográficas para fora, eu sinto que por isso que conecta de uma maneira tão interessante, por isso que o teu trabalho é tão bem aceito, né? Seja nas feiras, na Banca Tatuí ou em outros locais aí que tu frequenta e comercializa os teus trabalhos. Então, que legal, que bom e parabéns por dar mais esse passo para agora
tratar de se relacionar com os artistas na tua microeditora. Eu sei que tu já se relaciona com diversas outras pessoas nos teus trabalhos e tudo mais, né? Nas revistas que tu trabalha, enfim. Mas tu vai agora colocar a Alecalco Edições, a editora Alecalco, para trabalhar com outras pessoas, né? É uma novidade, isso é sempre muito legal, né? De se fazer. Não, essa coisa do identificar é assim, nesse momento da quarentena eu tenho alternado dias que eu sou uma geleia, né? Que eu fico uma geleia esparramada, que eu só dou conta do meu trabalho fixo, que eu chamo, né? O meu trabalho CLT, que eu tenho que cumprir. Mas da produção eu tenho alternado esses dias de geleia com dias de produção intensa, assim. E eu comecei a fazer essa série, agora eu não sei se chegou a ver no Instagram que eu postei, que é a do Diário da Quarentena. Que é essa coisa que eu tava aqui, obviamente, eu sou meu assunto, né? E aí eu não tenho muito para onde olhar, então eu tenho que falar do que está acontecendo comigo. E aí as pessoas falam, quando eu postei, nossa, eu tô me identificando muito com isso, ou nossa, eu tô igual. E a única coisa que eu tenho que falar para essas horas para as pessoas é tipo, nossa, eu sinto muito. Porque, porque essa hora que a gente tá com essas questões desse momento aí, é tudo muito difícil, assim. Não, eu tô gostando dessa série nova que tá no teu Instagram, que sempre tem uma espécie de estrutura, tem uma espécie de modelo ali, né? Que sempre tem um ponto A e um ponto B, né? E uma linha que às vezes, na maioria das vezes, não é reta, né? E para chegar do ponto A ao ponto B tem até um tempo. Quer dizer, tem um lance um pouco de tutorial, né? Faz isso para fazer aquilo. Enfim, eu acho que você captou a sua antena parabólica e conseguiu captar muito bem um sentimento da quarentena na banda larga, na era da internet que a gente está, né? Eu comecei, se é por aí, eu até separei os RAFs, e aí tem um pouco a ver, tipo, até para contar um pouco da estrutura, né? Eu tento trabalhar, quando eu tenho a primeira ideia, então, tipo, que eu tava com essa dificuldade de focar nas coisas, né? Então, esse aqui é o original, que deu origem à série. Que eu tava com essa dificuldade de focar, assim, para fazer uma coisa. Eu trabalho de casa desde 2012, com home office, e eu voltei a trabalhar fixo, alocada, em novembro do ano passado. Então, o meu tempo tem um novo tempo, mas trabalhar de casa para mim nunca foi um problema. E eu tenho sentido nesse momento essa coisa de dificuldade de, tipo, focar, produzir. E era um pouco assim, tipo, eu tenho que levar um ponto, tipo, com o mouse do A até o B, assim. E aí, para eu levar do A até o B, eu faço, sei lá, tipo, faroeste caboclo na minha cabeça, sabe? Tipo, 15 minutos. Tipo, uma história começa, termina, aí eu perco o foco, aí eu vejo, aí eu volto, e aí daí veio essa ideia do tempo que ela acabou servindo. Eu acho que acaba virando essa história que você falou, que você reparou que tem uma estrutura, eu acho que é como você cria o tutorial e o bordão do primeiro, né? Então, assim, tipo, o primeiro tem uma linha do tempo, então foi uma coisa que eu fui levando para os outros aqui, assim, que você tem o que acontece, e você tem a linha do pensamento do A para chegar até o fim, e as coisas estão acontecendo com pequenos detalhes e pequenas coisas. E aí isso acaba sendo um pouco o meu jeito de trabalhar, assim, eu tento não passar limpo o desenho, porque eu já fiz isso muito, e eu acho que eu já falei em outras oportunidades, assim, por muito tempo eu considerei que eu não sei desenhar, na verdade, tipo, o meu desenho, ele não é um desenho que tem uma técnica, ele é um desenho, tipo, um rabisco solto mesmo, só que, e eu já tentei passar limpo, eu já tentei fazer as coisas, só que ele nunca consegue pegar tanto a expressão como do primeiro traço, que, tipo, por mais tosco que seja, eu acho que eu consigo passar as expressões no desenho, e tem uma coisa dessa coisa de ser mais gestual, e é a primeira coisa. Então, assim, todas as coisas que eu faço, que eu acabo fazendo nessa parte que é rabiscada, tanto do vibrador Mimimi como da yoga, são desenhos diretos. E eu não consigo ser que nem metódica, tipo a Ana Rocha, incrível. Eu vou rabiscando as coisas. Olha só, isso aqui era tipo um verso de
papel de reunião de estrutura. E aí eu começo a rabiscar, daí não cabe, aí eu vou para outra folha e depois eu escaneio e junto tudo, assim. Esse do primeiro que eu fiz na horizontal e depois eu fui fazer na vertical, que eu imprimi, aí depois eu tive que refazer a linha com um vegetalzinho por olha cima. só, que barato! Porque o original dele era na horizontal, né? Que eu tinha feito um primeiro para mandar para uns amigos, que a gente estava com esse problema do foco. E aí a Que gente barato! veio. Então essa é o que tá mais fresco. E eu tô tentando encaixar as outras coisas aqui, ó. A gente tem um zine que também vai ser no formato que essa também é como eu trabalho, eu faço uns bonequinhos para ver se as coisas encaixam. E agora a gente tem um gato querendo participar. Aê! Que beleza! Veio fazer uma aparição. Para quem não conhece, ou para quem já conhece as coisas que eu faço, eu tenho muito essa coisa de que eu quero justificar o uso do papel como mídia, né? Então, a escolha do papel, para mim, eu quero que o suporte físico ajude a contar essa história também, que acho que a gente tem um caso clássico ali do cavalinho, que daqui a pouco eu falo dele, mas esse aqui das dobras era uma coisa de tipo da trilha sonora da piscina que eu tô fazendo, que eu quero que ele tenha uma transparência, então não sei se dá para ver aqui, que tá meio clarinho. Tá meio clarinho. É um papel manteiga, né? É um papel vegetal, um papel vegetal. Mas aqui tem uma pessoinha nadando. Na verdade, eu quero fazer essa coisa da piscina com a transparência, da pessoa nadando. Então, esse aqui ainda estou estudando. Esse aqui está um pouquinho mais... Então, só para mostrar um pouco do processo. Meu processo é meio isso. Eu tenho uma ideia, daí eu dobro um papel, assim. Esse aqui é um outro zine que eu estou fazendo. Que, tipo, eu dobro um pequenininho. Esse aqui eu acho que eu fiz até a estrutura dele lá na Miolos, que eu tava esperando na mesa, e eu tive a ideia, eu comecei a rabiscar, assim. Então, tipo, o meu rabisco é isso. Eu fui mexer nas caixas que eu tava das estruturas, e aí foi, tipo, uma surpresa, que eu falei, gente, tinha umas coisas que eu nem sabia que eu tinha. Eu tenho o rabisco da Marion, que foi feito num bar, enquanto eu esperava uma amiga minha, que eu escrevi. Enquanto você esperava uma amiga no bar, saiu um fanzine, é isso? Saiu a história da Marion. Depois eu fiz, que para quem não sabe, é a história de uma lagarta que tem medo de altura, e aí ela vai virar borboleta, né? Só que ela tem medo de altura. E aí a história, deixa eu ver se eu tô com um zine aqui. Não sei se tá aqui, ó. Que ele é esse livro, são aí, duas histórias que se encontram, né? A Marion que encontra aqui. E ele tem uma primeira versão que era bem pituruca, bem pequenininha. Deixa eu ver se eu achei, eu separei aqui, mas obviamente eu juntei tanta coisa para mostrar que eu falei, o que isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Quando eu vejo tem 500 coisas aqui, eu não sei onde tá. Eu estou mostrando aqui a história do Lá Fora é Aqui Dentro. Lá Fora Tem Pulga também, da Marion, né? Que está aqui, que foi então originado na... E só para apontar umas coisinhas, dona Lecal, que eu fui anotando enquanto você falava. Só um minutinho. Você falar não sei desenhar é um tapa na cara de mim e de muitos que estão nos assistindo. Ponto 1. Ponto 2, ela está falando da Ana Rocha, que a Ana Rocha, da Polvilha Edições, participou da live aqui da Banca Tatuí na quinta-feira, e ela se mostrou uma pessoa super metódica, com cadernos, enfim, com método, né, muito claro de como é que ela cria e tudo mais. É por isso que está rolando esse diálogo. Prossiga, por favor, dona Lecal. Não, é que aí esse do que eu falei que é o primeiro desenho, porque aí eu tive a ideia da Marion e aí eu fui rabiscar num caderninho, né? Isso aqui nesse caderninho, se você for pegar, ele tem tipo assim, lista de supermercado, tem umas coisas que tipo, eu anotei depois que acordei, tem tipo lista de compra. E aí esse aqui é a minha... Daí você tem uma ideia, esse aqui acaba sendo original, sabe?
que é onde eu desenhei mesmo. Sim, 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 Falta sim. um pedaço aqui, depois eu escaneio isso para não. Aí aqui tem uns estudos que é quando eu comecei a pensar no Aurélio. Entendi. Esse, no caso, é um caderno mesmo, né? Um caderninho. Ele é um caderno, aí aqui era eu tentando fazer a estrutura do começo e do fim para as histórias Ah, olha, a se paginação. encontrarem. É tipo a paginação para ver quantas páginas que eu precisava fechar a história do Aurélio para dar certo. Porque eu queria que daí, porque é isso, eu fiquei pensando na história da Marion, mas eu achei que eu precisava ter um contraponto dela, porque ela é o leve que quer ser pesado, e a história do Aurélio é o caramujo que quer fugir de casa, só que ele carrega a casa para todo lado. E aí ele é o pesado que quer ser leve. Só que daí eu precisava contar a história dele, né? Só que é para contar essa história. E ela é toda rimadinha, né? Ela rima, então cada duplinha rima. E eu tenho esse jeito de estruturar muita página que eu acho que vem um pouco da minha formação do trabalho. Para quem não sabe, eu sou diretora de arte e aí eu trabalhei muitos anos na Abril como diretora de arte da Mundo Estranho, que é uma revista completamente infografada. Então, o meu raciocínio, ele é infográfico, assim, sabe? Tanto o Diário da Quarentena, que você falou do ponto A e o ponto B, eu acabo usando muito da infografia. Aí na Marion tem essa coisa do mostrar por dentro do caramujo, da sequência dela virar uma abóbora. Então, a estrutura do meu desenho na página dos meus livros, ele também brinca com essa estrutura do infográfico, assim, de tipo, tem um raio-x, mostra uma coisa que você não vê. Então, tem essa coisa dessa estrutura. Que mais que eu achei Muito. aqui para Que mostrar para demais. vocês? Por favor, por Eu favor. sou essa pessoa, acho que também já falei algumas vezes, quem me conhece, eu tenho esse mantra do pronto é ótimo, né? Eu tenho uma produção muito grande e eu sou da bandeira que eu acho que ter ideia é muito fácil. Você ter ideia é muito fácil. Todo mundo tem uma ideia. Agora, você sentar a bunda na cadeira e fazer, são outros 500. Bem mais Então, difícil. assim, eu acho que você tem ideia, você não tem nada. Mas se você sentou a bunda na cadeira, começou a desenhar, você já pode ter alguma coisa. Se você já fez, deixou pronta, aí você já tem, tipo, ok, aí a gente pode conversar. Se você vem para mim, eu tive uma ideia, você não tem nada. Então, eu sou dessas. Sim, sim. E eu tinha muito uma coisa desse, de não achar que tá bom, que não sei desenhar, não tá perfeito, não tá bom, não sei o quê. Então eu acho assim, putz, tem uma ideia, vai fazendo. É teu, pode ser do jeito que você quiser, entendeu? Essa coisa, eu tenho essa bandeira do projeto pessoal que eu falo sempre, que eu acho que enquanto você tem os teus projetos e as tuas coisas, você pode fazer do jeito que você quiser, como que você quiser, você não tem cliente, você é seu cliente. Se você quiser fazer que o negócio brilhe no escuro, ele pode, sabe? Você não tem... Ele na verdade, ele é um grande libertador para você aguentar a chatice das coisas chatas que você tem que fazer, que às vezes são legais, mas nem sempre você vai ter um projeto perfeito, você vai ter o dinheiro, você vai ter uma ideia mais incrível e o cliente não vai gostar. Então, assim, isso vai gerando muita frustração. E aí eu acho que em projetos pessoais é onde a gente tem a liberdade de ser o projeto mais legal que a gente pode fazer. Só que Olha, também a gente não pode ficar lambendo, né, a coisa há muito tempo, porque senão você não vai fazer nunca aquilo. Então, assim, eu tenho até um pouco essa ansiedade. O diário lá da quarentena, eu já estou no 5º quadrinho, já tem 2 desenhados. Eu comecei a fazer ele na sexta-feira. Então, assim, devia estar fazendo outras coisas. Tinha umas coisas para entregar aí que está atrasada. Tinha. No meu horário das 9 acontece. às 7, estou trabalhando para editora, que eu trabalho numa editora na Companhia das Letras. E tenho feito as minhas coisas no meu tempo livre, que tem um outro freelinho ali que eu faço, mas aí eu tenho feito esse final de semana, tava ali vendo filme, rabiscando, tava vendo não sei o que, rabiscando. Então eu tenho, e aí quando eu ponho, que eu tipo, posto a coisa, aí eu vejo, podia ter feito tal coisa. Então assim, eu vou fazendo, acho que até como um exercício de tirar da frente, senão você nunca vai, você começa a acumular uma pilha de coisas e você não vai ter nada pronto, assim. Então, depois você vai arrumando, sabe? Depois arruma, faz, pronto. Depois você lembra e cria. E, do lado oposto, o projeto do cavalinho, ele é o que mais demorou a fazer na vida. Ele levou 10 anos para ficar É esse pronto. aqui.
que é esse, para quem não conhece, ele é a história de um cavalinho de carrossel, que é o Difícil Livro das Escolhas. Ele vem nesse envelope e ele funciona pelas estruturas dos quadrados aqui. Você começa pelo quadrado menor, que é um carrossel. Aí, quando você vai abrindo para o próximo quadrado, você descobre que nesse carrossel tem um cavalinho, que é esse cavalinho que quer se libertar do carrossel, aí você vai para o outro quadrado. E aí tem essa coisa do desdobramento, né? Que você sai de um mundo que não tem opção nenhuma para um mundo de opções, assim, que aí ele pode ser o cavalo que ele quiser e ter todas as opções de vida. E aí ele não consegue fazer nada, porque ele descobre que ter opção é tão difícil quanto não ter, porque daí depende de você escolher, e aí você tem uma responsabilidade. Porque eu acho que isso é a vida, né? Tipo, enfim, é a vida. E aí, eu tinha tido a ideia, ó, vou mostrar desde o começo para vocês aqui, ó, esse caderno diretamente de 2006, que é onde eu comecei a rabiscar o cavalinho que eu já queria fazer, já tinha essa ideia do carrossel visto de cima. Ai, caiu um monte de coisa do caderno. Aí tinha os desenhos meio crank aqui, tipo um cavalinho cracudinho, tem tipo todas eu comecei a rabiscar. Daí eu não chegava no final da história, porque nessa primeira história ele era esse cavalo que saía e aí ele queria conhecer o mundo. Aí eu comecei a testar, só para vocês verem como foi mudando. Aí eu fui testando uns jeitos de ilustrar com papel, para contar a história, num traço muito fino, que também mostrava o parque inteiro, sem ser só o carrossel. Então, tipo, eu fui, e eu não chegava nesse final. Aí eu também comecei, em paralelo, todos os cavalos que eu ia achando, eu começava a juntar. A gente tem aqui o cavalinho, eu até achei, assim, o primeiro cavalinho de rolha que eu tinha feito para contar a história. Ele tava quebradinho, tadinho, todo machucadinho. Aí comecei a colecionar uns brinquedinhos aqui, daí esse aqui era de um brinquedo que eu tinha de infância, que se você olhar, ele é o cavalinho de corrida que eu usei na ilustração. Aí comecei a comprar uns joguinhos de xadrez, que tinha uns cavalinhos. Aí ganhei alguns carrosséis depois que eu fiz. Então eu fui juntando essa coisa. E aí eu não chegava na estrutura do desenho, até que um dia eu estava conversando com uma amiga minha, Nica, e a gente lembrou daquela brincadeira que a gente fazia dos come-come com a no mão, colégio. né? Que você Porque tinha falava a ver com a número. opção. Você tinha que fazer a dobra. E aí eu falei, putz, vamos fazer, acho que dá para fazer. Aí eu não lembrava, aí eu peguei a faca, comecei a dobrar, só que aí foi muito doido, porque às vezes as coisas, elas demoram porque elas querem ser do jeito que elas querem ser, né? E aí a hora que eu comecei a dobrar o papel e o capítulo, cada capítulo foi fechando, e aí eu vou nessa dobra do papel, eu vou até o máximo que o papel dobra, né? Aí quando fechou, e aí assim, magicamente, tipo, tudo deu certo, sabe? Tipo, todos os capítulos se encaixaram, chegava no final e realmente o final não é para você ter... A conclusão não era ter um final, a conclusão era você ter as opções, em vez de você elaborar cada uma das opções. Então, assim... E aí, magicamente, daí em uma semana eu fiz, em uma semana ficou pronto. E aí, isso aí é legal porque eu tenho toda a estrutura, né? Tipo, eu comecei a desenhar ele pelos pedaços. Cadê? Eu achei o papel. Deixa eu ver se eu acho. Daqui a pouco eu acho. Ele se materializa. Aqui, ó. A coisa tá aí. Esse foi o boneco ele inicial. Ele eu já tinha desenhado ele aqui. Aqui eu fui montar meio que a faca, que era isso. Você tem uma colcha aqui, só que quando você tem o desenho de trás, ele é uma colcha de retalhos, né? Porque, tipo, ó, o quadrado que fecha aqui, quando você abre, são 4 quartinhos, né? Que eles têm que encaixar.
Então eu fui fazendo aqui, tem as cores, porque aí as cores definem cada quadrado. Então tem um trabalho depois, assim, que é montar a coisa. A Bebel tá ironizando ali, bem facinho de montar, hein, dona Alecalco? A Bebel tá comentando, tá nos acompanhando. Uma folha só, minha gente. Deixa eu aproveitar essa intervenção da Bebel para dizer que o Carrossel também está na loja virtual, na Banca Tatuí, né, para quem está interessado. E eu queria te fazer algumas perguntas baseado nas coisas que você falou, tá? Uma delas, você falou de ter ideia é fácil, mas como você já está acostumado a ter ideia e executar essa ideia, as suas ideias já começam a ser ideias executáveis, digamos assim, você já pensa de uma maneira pragmática, já filtra ideia, não, isso aqui é muito difícil, eu não vou nem pirar muito, já vou descartar, opa, isso aqui é possível de se fazer, essa eu vou selecionar. Você já faz esse filtro? Como é que funciona esse processo, Alecalco? As ideias, para mim, às vezes, elas são só uma frase. As ideias, elas não necessariamente elas vêm prontas. Muita ideia, agora no final do ano passado para cá, tinha dado uma pausa na terapia, muitas das minhas ideias, elas vêm da terapia. A minha terapeuta, a Cris, ela me ajudou um pouco a chegar num processo de organização do processo criativo, que é o que eu dividir agora com vocês, que é assim, eu não jogo fora nenhuma ideia, porque eu acho que ela pode servir para alguma coisa. Tipo, o último quadrinho ali da quarentena, que eu falo da gravidade, que a gravidade não procrastina. Isso aí é uma frase de 2013 que eu anotei num guardanapo, que era exatamente essa conversa, que acho que estava perto do meu aniversário, e eu falei, puta, né, a gravidade é a única coisa que não procrastina, né? E aí agora eu vi isso se acentuando nesse mês da quarentena. E aí eu lembrei, aí eu trouxe ela de volta e encaixei ela num quadrinho, entendeu? Os livros, como é que são os livros? Os livros, eles não são geralmente uma história, né? Eles não têm um começo, meio e fim. Na verdade, eles são um recorte de uma observação. Tipo, o orbital, ele é um recorte da atração, né? Que é tipo, quando você perde a atração, tipo, todas aquelas coisas com que você se envolveu, de algum jeito elas ficam orbitando em volta do seu coração e isso tudo vira um lixo espacial. Essa ideia, ela veio de uma foto que eu vi, linda, que ficou circulando, linda, mas é horrorosa, de todo aquele lixo espacial que está em volta da Terra. Se vocês derem um Google, vão achar isso, assim. E aí veio dessa foto que eu acabei fazendo essa analogia dessa ideia de que, tipo, todo esse lixo que está em volta do coração da gente. Então, nem sempre vai ter começo, meio e fim. Então, eu vou anotando todas essas ideias desse jeito bem metódico que vocês viram, que é desde o guardanapo até o bilhetinho, e eu vou organizando numas caixas, assim, gavetas, pastas, vamos chamar de caixas. Então, eu tenho a caixa lá... Mas é literal? Mas é caixa literal que você coloca? Em gaveta literal? Onde é que você joga esse material? Olha aí, rapaz, é caixa mesmo. Não é uma figura de linguagem, não. Não, e eu tenho caixas e eu tenho uma gaveta. Aqui do ladinho eu tenho um daqueles gavetinha. Essa caixa, a caixa das tranqueiras dos projetos que eu já fiz, assim. Daí eu ponho nessa caixa aqui, dessas coisinhas, que é onde eu fui achar. Mas aí do lado aqui da minha mesa de trabalho, que a gata agora veio fazer uma aparição, eu deixo aqui. Então eu tenho ideias, eu tenho as ideias que eu vou jogando, aí eu tenho as coisas que eu já estou trabalhando, que são coisas que já estão para ficar prontas. E nesse meio do caminho tem as ideias que já estão mais prontas que só essa primeira frase, tipo a gravidade. Entendeu? Aí, que um jeito de organizar, por exemplo, quando eu tô tendo um tempo livre, eu escolho o que eu quero trabalhar, que eu acho que é um jeito de você organizar. E aí entra uma das coisas que eu botei lá pra gente conversar hoje, que é como é que a gente se organiza, assim. Que é isso, entre todas as coisas da gente arranjar vontade de fazer alguma coisa, porque às vezes você fica sentado lá esperando assim, agora eu queria ter uma ideia para trabalhar. Então, na verdade, isso é uma pré-organização, é tipo já comprar as coisas picadas no mercado,
para quando você quiser fazer uma sopa, você já tem na geladeira. É meio isso, esse processo de você ir guardando as ideias é você picar os legumes antes, entendeu? Você já deixa lá, entendeu? E aí, a hora que você tem um tempo livre, você vê com que você está a fim de trabalhar. Aí é um jeito de você ter as coisas feitas. Porque, assim, em vez de você começar uma ideia do zero, que você não sabe direito como ela vai acabar, às vezes a ideia precisa ficar lá sentada, meio, vai fermentar. Vai com quem fez pão essa quarentena, sabe o que eu tô falando. Deixa lá o fermento agir, sabe? Deixa essa ideia lá na gaveta. Depois você vai mexer nela. E aí, quando você tem aquele tempinho ali, sobra um pouquinho lá, não enjoa de trabalhar. E eu tenho essa mania, eu trabalho em várias coisas ao mesmo tempo. Eu não pego uma ideia, a não ser que eu tenha muito envolvida com uma ideia, eu queira só fazer ela, eu enjoo às vezes de fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu trabalho um pouquinho nessa aqui, daí às vezes ela anda para um lado, daí uma outra coisa que eu estou fazendo ajuda numa outra ideia que eu empaquei. Então isso é um jeito de você sempre estar, na hora que você está com vontade, está com a fome de fazer produzir alguma coisa, você já picou alguma coisinha antes que você consegue transformar em algo. E aí a sua fome depende da sua fome de quê, né? Porque talvez sua fome seja de um projeto A, depois o projeto B, depois Sim. De noite você quer jantar o projeto C e por aí vai. Você deixa todos eles prontos para se deparar, parte. Né? Não é metódico, mas é metódico, entendeu? É meio você organiza as coisas ali. Era o que eu ia te comentar, inclusive, que você começou o papo dizendo que agora vai ser o oposto da Ana Rocha. A Ana Rocha era muito metódica, eu sou o caos. Não é bem assim, né? É um método, caos talvez organizado, entendeu? É um caos organizado. É uma bagunça, mas eu sei onde é que tá as coisas, assim. Não, e outro ponto que você falou, que no momento que você falou, não, das 9 às 5 eu estou trabalhando no meu emprego formal e depois eu faço o que eu bem entender. Quer dizer, parece que você tem uma organização por horários aí. É isso que dá para depreender ou não é bem assim? Comeu a pergunta, eu não ouvi o finzinho da tua pergunta. Não, queria saber dos teus horários, se você organiza, se você é disciplinada na questão das 9 às 5, sei lá, eu vou fazer tal coisa. Depois vira das 8 da noite até as 10, eu vou jantar às 10h30. Das 8 às 10 eu vou ficar nesse meu mundo, olhando qual projeto eu estou mais a fim de fazer, enfim. Você tem uma organização por horários no seu dia? Você pensa nessa questão, Wally? Tenho. Quando eu estava home office total, que eu não tinha o emprego, né, CLT fixo, que eu tenho esse horário do meu dia, que é desse lugar, eu conseguia inserir esse meu trabalho no meio dos trabalhos que eu estava fazendo, porque quem é freela e sabe como é que é, tem uma hora que você está tipo, muito atarefado, mas tem uma hora das 3 às 5 que você às vezes está esperando um e-mail. Se você está num escritório formal, você tem que ficar abrindo e fechando aba, limpando caixa de e-mail, você tem que arranjar alguma coisa para você fazer. Aí, nessa época, quando eu estava de casa, eu inseria o meu trabalho autoral nesse meio do processo. Eu tinha um tempo um pouquinho mais longo de trabalho, mas isso era encaixado naquele dia que você vai tomar um café. Eu não ia tomar um café. Deixa aqui dobrar um zine. Aí agora eu tento me organizar. Quando eu voltei a trabalhar, eu estava muito cansada, porque até voltar na rotina, então eu chegava em casa, tipo, meu cérebro estava tipo uma geleia, assim, eu estava exausta, não conseguia fazer nada. Aí há um tempo atrás, no comecinho do ano, que eu voltei a produzir, então eu chegava em casa e era mais à noite mesmo. Só que aí é um problema porque eu sou a pessoa que se empolga, né? E aí, às vezes, eu sou a pessoa que, se eu for dormir com uma ideia, eu não vou dormir. Se eu acordar no meio da noite, tipo, putz, eu tenho que levantar, sentar, fazer, porque senão eu não vou dormir. Eu tenho um brinco de ansiedade criativa. O negócio fica lá e a cabeça fica um monte de ideia, um monte de coisa, tem que fazer, eu fico fritando, eu preciso sentar, preciso fazer. E aí, o que é um problema, porque eu acabo tendo muito mais disciplina para fazer essas coisas do que para fazer ginástica, por exemplo. A minha cabeça, a minha criatividade é muito mais mental. Então,
Eu tento colocar que daí, tipo, das 8 ainda lavo o jantar, não sei o quê, daí das 9 horas, depois das 9 até uma meia-noite, fico trabalhando, nunca mais do que tentando não passar da meia-noite para poder dormir, né? E aí, no tempinho que dá, conseguir fazer alguma atividade, uma yoga, alguma coisa ali no meio do Uhum. caminho, já que a gente não pode sair de casa agora. É. Então, Deixa eu te fazer outra pergunta, então, relacionada com o que você falou, e tem a ver com essa questão dessa ansiedade criativa que você tem. Você falou de, quando eu rabiscar vendo um filme, uma série. Quando você assiste uma coisa ou está fazendo outra, e de repente você começa a rabiscar em paralelo, é daí que surge, assim, você está conversando com uma pessoa e de repente uma parte do seu cérebro está pensando em rabiscar? então, por exemplo, às vezes eu tenho uma mania, às vezes, que é ver coisas que eu já vi, repetir filme, repetir coisas. E aí, como eu já assisti, já sei como é que acontece, mas é uma boa companhia, eu gosto da companhia daquele filme, aí eu deixo o negócio rolando e eu faço coisas que são mais, por exemplo, essas coisas do Diário da Quarentena, eu já tenho uma ideia, então eu já sei o que eu vou fazer, então eu começo a desenhar coisas que eu não tenho que ficar pensando, então eu já tenho a estrutura resolvida, então eu consigo fazer isso nesse metade do tempo. Uma outra coisa que me ajuda muito na produtividade é que até antes da quarentena eu não tinha televisão em casa. Então, a televisão, não ter televisão é uma coisa muito boa. E E aí agora a você gente, tem? por uma questão, eu tenho um roommate, por uma questão lá do trabalho dele, que eles não podiam deixar a TV que eles tinham lá no escritório fechado, ele trouxe uma TV para casa. E aí a gente descobre, né, Fleabag, as séries. Aí eu confesso que as minhas 2 primeiras semanas de quarentena eu não fiz nada. Eu fiquei tipo uma geleia sentada no sofá assistindo série. E aí agora que eu tô conseguindo quebrar um pouco o vício e tipo, ok, brinquedo deixou de ser novo, vamos produzir. Mas aí eu tava Entendi. vendo, esses dias a gente tava vendo um filme ali, aí eu fiquei rabiscando, porque aí eu fiquei com essas ideias da quarentena, a hora que abriu a torneira, eu tinha que botar no papel. Aí, Aí já viu, aí né? foi. Escuta, e aproveitando o comentário aqui da Lisboa Camila, dizendo que linda essa ideia de filmes que fazem companhia. Adoro ver filmes repetidos também. Eu queria te perguntar quais são as melhores companhias cinematográficas, na sua opinião? Quais são os teus melhores amigos de cinema, hein? Ali, que você já viu várias vezes ou que você gosta de ver? Amigos cinema. Ixi, Não, não, eu vou me pegar digo dos aqui. filmes, né? Quais são os melhores filmes aí para fazer essa companhia? Ó, o que eu vejo série, tipo, às vezes eu vejo uma série, eu fico meio obcecada com umas coisas, sei lá, quando passou são várias coisas, vai desde coisa boba até uma coisa um pouco mais séria. Por exemplo, na época do Narcos, quando saiu o Narcos, eu fiquei meio obcecada com a história do Pablo Escobar. Daí eu tenho essas pequenas obsessões, assim. Aí eu comecei a ver todas as coisas que tinha no Netflix do Pablo Escobar. Achei uma novela do Pablo Escobar, que era tipo lá da Colômbia, que era tipo 78 capítulos. E aí deixava o negócio rolando aqui e ia trabalhando. Aí agora eu descobri Fleabag, né? Porque eu tenho uma preguiça das coisas que todo mundo fica falando. E aí eu não assisto, tipo, eu não assisti Game of Thrones, mas fiz tanto infográfico de Game of Thrones que eu sei da história inteira. Então, por exemplo, agora eu fiquei vendo Fleabag, daí eu tinha assistido Fleabag, daí eu convenci o Gabriel, que mora comigo, a ver Fleabag. Daí quando ele foi ver Fleabag, quando tava vendo, tava... Aí eu obsessionei, daí fiquei procurando no YouTube, daí tem a peça no YouTube. Aí eu fiquei... Então eu tenho essas obsessões, assim, sabe? Aí de filme que me faz companhia, eu não... Assim, de cabeça, cara, tipo, eu não sei te dizer, porque vai desde ver de novo mensagem para você, até ver uma coisa que me faz chorar, até, sei lá, tem várias coisas. Entendi. Eu Depende do não sei momento. dizer, depende do momento, depende do momento. Por exemplo, Entendi. o Gabriel tem sido uma influência, que está morando comigo agora, meu amigo, uma influência muito grande, porque ele gosta de filme de terror.
que eram umas coisas que eu nunca assistiria. E aí agora eu tô nessa fase, tipo, Hereditária, Midsommar, como chama? Que eu, tipo, amei. Tipo, é horroroso, mas eu amei. Aí Sim, sim. a gente ficou vendo um ontem que eu adorei, que era... Como é que era o nome do filme ontem? What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows, que é do mesmo diretor do Jojo Rabbit, que é um roteiro de uns vampiros que moram, que eles dividem um quarto e é como se fosse um reality, um quarto não, uma casa, é como se fosse um reality show, tipo Keeping Up with the Kardashians, só que dos vampiros. E é, tipo, divertidíssimo. Não é bobo, parece bobo. Eu contando Tipo, assim, cara, mas é, tipo, um humor tão bom. Não é Zorrado Total, é, tipo, muito divertido. A gente viu no Amazon Prime. você falando parecia meio Família Adams, então nada a ver com esse tipo de Não, não humor. é a família Adams, porque ele é mais atual. E aí é muito legal, porque eu acho que ele ajuda... Acho que também ver esses filmes também ajudam você a prestar atenção do por que ele não é bobo, entendeu? Como é que você faz? Eu, tipo, eu fico prestando atenção no roteiro. Eu tenho feito, agora na quarentena, eu já tinha voltado a fazer um curso de ficção. Eu faço um curso de ficção com o Bressani, uma oficina, que é o Submarino, com o Ronaldo Bressani, que é muito bom. E vou fazer um agora na sexta-feira com a Tati Bernardi. E eu acho que aí eu fico, como tem a coisa da teoria, eu fico prestando atenção no como é que eles constroem a história. Então, assim, você já toma do princípio que eles são vampiros, então ele já não é uma realidade que você vai ficar questionando. Tem um filme lindo com a Tilda, que é dos Tilda Amores Swan. Eternos. Eu falo Tilda Swinton, não, tô brincando. Que é dos vampiros que se encontram, não sei o quê. Só que ele é numa realidade mais mundo real, e aí tem umas coisas que eu fico assim, eu não compro isso aqui, sabe? Mas quando você já parte do escrachado do começo, que a regra é ser escrachado, então aquilo já vira uma regra, então você já não questiona as coisas, você já toma como verdade. E aí eu acho que isso também ajuda você a construir as tuas histórias, sabe? Assim, tipo... Isso, tipo, agora eu tô nessa coisa que eu fico prestando atenção nos roteiros, nas coisas, tipo, na estrutura, tentando entender, para tentar até escrever um pouquinho mais, porque as minhas coisas são muito curtinhas, são muito rápidas, então eu tô tentando elaborar um pouco mais os textos, as coisas. Então acho que isso ajuda. Isso nos leva ao terceiro tópico que você propôs aqui para sua live, Alecal. Estamos com tempo livre mesmo? Não. Não, pronto, fim, acabou, encerrou o assunto. Gente, a gente não tá com tempo livre, né? Não? Porque a gente tem tanta obrigação social para cumprir, não social, brincando, mas tem muita coisa pra gente ver. A gente tá sendo bombardeado por 500 lives. Se eu entrar na live, cara, quando você me chamou pra fazer uma live, eu falei, ai, que bom, uma live, mas putz, mais uma live. A gente tá com 500, assim, tá todo mundo com essa coisa, querendo produzir alguma coisa, fazer alguma coisa. Esses dias eu entrei no meu feed do Instagram, eu comecei a rolar, assim, tipo, eu rolei 15 páginas, eu sigo bastante gente, mas eu rolei, tipo, umas 15 vezes, tava, tipo, live, 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 live. Eu comecei a ter ansiedade, tipo assim, cara, eu tô perdendo alguma live muito incrível, sabe aquela expressão, fear of missing out? FOMO. FOMO, né? Que aí eu tô com FOMO da live, é FOMIL, Fear of Missing Lives, sabe? Tipo, porque é muita coisa acontecendo, é muita coisa. Eu queria ter visto as outras lives, por sorte que eu peguei a Ana falando. A gente tem que fazer uma agenda de lives, não sei. Aí tem um monte de coisa que você tem que ver, tem os livros que você quer ler, tem o pão que você quer aprender a fazer, tem, sabe? A gente não tá. E daí tem todas aquilo que eu já falei, a gente tem o trabalho, quem tá com sorte, eu acho que eu sou uma privilegiada, eu tô com um trabalho fixo no momento. Então eu tenho as coisas do meu trabalho para fazer, que já são difíceis para serem feitas, porque a gente tá com aquele probleminha de foco, né? Então, assim, é mais foco, você não tá na casa, você tem as coisas para fazer. Então, quando eu vejo, tipo, eu falei, cara, já é segunda-feira de novo, como assim? E daí tem Sim, os dias sim, que você sim. quer ser geleia, entendeu? Porque você ser geleia no sofá também faz parte do processo para você se recompor, né? Você como chama? O que acontece? Regenerar. Para você se Se regenerar regenerar. disso tudo, você precisa também ser geleia para dar esse tempo, processar o tempo. E ao mesmo tempo, a gente não está tendo uma vida normal. A gente né, a gente está vivendo uma calamidade. Eu fico pensando
sei lá, fico tentando comparar, acho que eu tava falando com a Bebel esses dias disso, que tem a tragédia lá do vulcão em Pompeia, que a gente tem aqueles corpos que foram, que eles ficaram congelados, não congelados, como a gente faz, tipo, petrificados, quando caiu o vulcão Sim. e as pessoas estavam fazendo atividades do cotidiano. Eu não quero que, tipo, que se o vulcão cair agora, eu esteja sentada na frente do computador gerando um PDF. Então isso gera, sabe? Isso gera esse negócio, cara. O mundo tá acabando. Vem tomar um solzinho aqui, né? Vem tomar um sol, cheira essa lavanda aqui. Vem fazer um negócio, vamos tomar um banho quente agora no meio da tarde. Porque é um pouco isso, a gente está com essa obrigação de ser produtivo, mas a gente não pode paralisar, mas também a gente não pode se cobrar que a gente seja tão produtivo quanto antes, né? Não, concordo contigo e, assim, é um contexto muito duro, né? Diariamente são atualizados a quantidade de infectados, de mortos, e é um clima muito ruim. E aí tentar ser produtivo numa hora dessas, enfim, talvez seja uma coisa meio... Será que não é uma coisa meio paulistana, ou Alecal? Porque eu sinto que aqui em São Paulo, nós, por mais que não sejamos paulistanos raízes, né? Você é de Curitiba, eu sou de Guaíba, mas parece que essa cidade nos obriga a ser assim, né? Parece que pega mal você não falar que está tendo 5 projetos. Quem não tem projeto em São Paulo é meio pega mal, né? Enfim, será que não é um pouco... Será que a gente não tem que despaulistanizar para essa quarentena? Acho que a gente tem que desboletizar, na verdade, porque é muito boleto, cara, não dá. É muito boleto. Mas o problema dos boletos é São Paulo também, né? Porque o problema é que São Paulo é muito caro também, né? Então, tem uma coisa, eu acho, de São Paulo, de você ser produtivo, mas é pior. Eu tenho uma amiga que mora em Nova York, ela trabalha em banco. E lá é pior, porque ela falou, meu chefe 7 da manhã tá me mandando mensagem, 11 da noite tá me mandando e-mail. Tipo, ele acha, tipo, sabe, ela é pior. Então, eu acho que a gente tem que achar um caminho do meio, né? Você tem que entregar as coisas que você se comprometeu, você tem que também avisar que você não vai conseguir entregar. Aconteceu isso comigo, eu sou super rápida com um monte de coisa, eu sou super ágil. Isso aconteceu também num processo quando eu tava com o luto do meu pai, que eu fiquei, tipo, muito, muito mal. E eu tive que devolver muito trabalho que eu estava fazendo e algumas coisas eu falava para as pessoas, porque eu estava vivendo tipo, não era o meu normal aquilo, entendeu? E eu acho que eu estou sentindo um pouco essa mesma situação. Não é o meu normal, tipo, eu não sou confusa, eu estou confusa, sabe? Eu sou focada, eu sou uma pessoa organizada, eu sou competente. No momento eu estou confusa, então eu espero que você entenda isso. Então, eu acho que também nesse processo aí de para você entender que hoje eu não consegui fazer. Se é um negócio muito urgente que alguém está precisando e dependendo de você o que aconteceu, eu estou super atrasada no negócio, eu falei para a pessoa, falei, olha, eu não estou conseguindo. Tipo, não estou conseguindo. Espero que você entenda. Se você precisar passar para outra pessoa que está mais urgente, se você quiser passar, tudo bem. Mas se você quiser, eu preciso um pouquinho de paciência. Eu vou fazer, estou fazendo. Mas tá difícil. Não, é uma espécie de reconhecimento da própria vulnerabilidade, né? Reconhecer que não está num momento bom, né? Que tratar como se fosse é a vida como sempre foi, só que a gente está em casa. Não é isso. Não é, mais cara. Do que isso. O vulcão tá ali, soltando fumaça, sabe? Soltou fuligem de novo ali, gente. Aqui vem cheirar uma lavandinha, né? Vamos cheirar uma lavandinha, sabe? Vai ali, faz um chazinho, cheira uma lavanda. Eu fui brincar de olhar o vulcão aqui, já vi que mais um dia maravilhoso, com temperatura maravilhosa na cidade de São Paulo, né? Que nos reservou os melhores dias para esse período. Obrigado, né? Pelo menos, não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim, são dias bom, muito bonitos, são.
Dona Lecalco, daqui a pouquinho o Instagram vai nos expulsar, porque eu não sei se você conhece a Sim. regra que a live do Instagram dura 1 hora. Mais do que 1 hora, ele começa a nos dizer, ó, é o fim. Então eu queria aproveitar, quem não nos acompanhou no começo desta live, reforçar que os zines da Lecalco, a gente não conseguiu falar de todos eles, né? Mas enfim, grande parte deles estão disponíveis na Banca Tatuí virtual. Compras acima de R$ 80 vão ganhar uma publicação da Alessandra Calco, não da Alecalco, do passado da Alecalco, né? Inclui um zine do gatinho que seja nesse carrinho aí dos R$ 80, que é baratinho. Coloca aí, se quiser prestigiar, então, a nossa Alecalco pode adquirir uma dessas publicações que eu estou mostrando aqui. São várias, é muita coisa. A nossa companheira Bebel pediu para a gente falar do vibrador mimimi, para falar do Alebote. Enfim, não deu para falar de tudo. Sim. Mas enfim, está aqui o vibrador mimimi, grande publicação da nossa pequena grande publicação, né? Está aqui. Alecal, com um recado final para todo mundo. Você tem? Recado final para todo mundo, gente. Se hidratem, sabe? Entre um vinho e outro, bebam uma água. Tomem um sol. Não precisa fazer pão. Se você não estiver a fim de fazer um zine agora, não faz. Se quiser se organizar, se organiza. Então, se você é livre, faz o que você quiser. E não se pressionem, sejam gentis com vocês. E Maravilha. É isso. E quem quiser acompanhar o cheiro em lavanda, como a Camila acabou de falar, a lavanda é muito bom. Eu plantei uma lavanda. Cheirar lavanda ajuda muito nesse momento. E eu ia falar também que... Esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Me sigam lá no Alecalco, porque eu tô postando o Diário da Quarentena lá. Legal. @Alecalco. E eu queria, para quem ficar com a... Como é que é? FEMIL? Fear of Missing Lives? FOMIL. Fear of Missing Lives. Fiquem tranquilos que grande parte das lives que a gente está fazendo aqui, nós estamos salvando as lives e em breve vamos postar elas. Porém, a gente percebeu que o Instagram não é muito bom de guardar o chat. De repente, o chat aqui das pessoas fica meio desconexo, não bate muito com o que está sendo falado. Então, fica o convite, fica reforçado o convite para na próxima quinta-feira, às 4h20, você voltar aqui no Instagram da Banca Tatuí para ver um papo com a dona Larissa Mundim, Nega Lilu, direto de Goiânia, vai falar com a gente 4 questões na quarentena. Mais um convite, amanhã, aí pela Lote 42, vai ter uma live com a Cecília Arbolave, nossa editora aqui da Lote 42. Ela vai falar com o Alisson Gontijo sobre produção gráfica. E na quarta-feira, aqui na Banca Tatuí, tem o sorteio. Todo mundo que comprou alguma coisa na Banca Tatuí no mês passado, no mês de abril, vai concorrer a kits da Bebel Abreu, da Bebel Books, né? Da Baba Yaga e da Lote 42. Vamos estar fazendo aí 3 sorteios ao vivo na quarta-feira, às 4h20, é parte do Tatuí em Casa. Lembrou que você ia falar, Alecalco? Lembrei. Eu vi que você fez um gesto assim, ó. Fiz assim, ó, raposinha, que é boquinha fechada e olhinhos atentos. Você pedindo permissão para falar. Isso acontece, gente, nas reuniões dos amigos meus. Anyways, eu ia agradecer a todos os amigos, as caras conhecidas que eu vi aqui, a Bebel, a Camila Lisboa, a Lina, a Mari, que trabalha comigo, ao seu, Eli, da Simone. Então, só agradecer a presença das pessoas queridas aqui. Muitos comentários legais, não deu para ler todos, né? Eu vi que o Wendel Pimenta mandou um comentário muito legal, dizendo que ele também estava passando por um luto e tal, enfim. Aí o papo acabou indo por outro caminho, não pude retomar. Mas está aqui, está registrado os comentários. Muito obrigado a todo mundo. Essa, então, foi mais uma live do Tatu em Casa. Dá tchau. Obrigada, aí para todo mundo, gente. Ale. Vamos encerrar. Tchau. Beijo, meu povo. Beijo. Peraí, show